Hello guys, eu sou Valéria Maverick, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Bloguei. Porque se o blog é um diário virtual, a nossa vida, meu amor, é um filme. Vem comigo! Hoje, a pedido da galera, vai ter resumão de DL World. A pior decisão que a série tomou, os casais sem química nenhuma, a melhor decisão mais tardia, furos e curiosidades. Fica aí que eu vou te contar tudinho. Toda sexta-feira eu vou estar trazendo aqui pro canal um vídeo apresentando um ou dois personagens e suas trajetórias, até chegar no dia da festa de despedida da Tina e da Beth, aonde tudo acontece e a gente vai enfim saber como o DL hoje terminou. E já vou avisando que vai ter spoiler do início ao fim. Mas lembrando que se você ainda não assistiu o vídeo que eu fiz sobre DL World, clica aqui no card, vai lá e assiste, porque lá tá contextualizando tudo, mostrando o que é a série, como ela começa, apresentando os personagens, porque hoje eu vou direto ao ponto. Mas antes uma perguntinha, você já tá inscrito no canal? Se você não se inscreveu, se inscreva, ativa o sininho de notificação, deixa seu like que ajuda bastante, compartilha com a galera, prepara a pipoca, senta que lá vem a história. Recapitulando que semana passada eu falei da nossa querida e eterna Dana. Então dá pra falar de Dana sem falar de Alice, que foi a nossa famosa criadora do quadro. Ela é obcecada pelo quadro, porque ela acha que todos os relacionamentos fazem uma teia. Todo mundo tá dormindo com todo mundo o tempo todo. É basicamente nisso. A Alice, ela foi listada num site de cultura americana como uma das 50 personagens mais favoritas da TV. Ela começa a temporada vivendo um relacionamento lixo com a Gabi e ela consegue se desprender desse relacionamento. E na série, no início da série, ela se identifica como bissexual, depois que ela se define lésbica mesmo. Depois ela se envolve com a Lisa, que ela é um homem que se identifica lésbica. E a Alice, ela fica meio encantada com isso, porque a Lisa é muito carinhosa, muito delicada, trata ela muito bem, tem esse lado todo doce. Só que ela vai vendo nessa relaçãozinha que ela tem com a Lisa que não é isso que ela quer. Então, elas acabam terminando. E logo depois, ela começa a entender, quando a Dana fala pra ela que vai casar, não sei todo mundo que vai casar com a Tônia, ela percebe que tem sentimentos com a Dana, até que ela vai na porta da casa da Dana numa noite, bate lá e fala pra Dana não casar com a Tônia. E elas acabam se beijando e começam a ficar. Tentam várias vezes resistir mesmo a essa relação. Criam regras de distanciamento, de que não podem ficar sozinhas nunca. Mas nada funciona porque elas têm uma atração muito forte. Elas realmente começam a se gostar até que a Dana termina com a Tônia e elas engatam ali um namoro. A Alice já tem uma característica de personalidade muito intensa. E quando ela começa essa relação com a Dana, não seria diferente. As duas têm uma química muito grande. E vão quebrando tabus sobre brinquedinhos sexuais, sobre você ser livre na cama e fazer o que agradar tanto você e o seu parceiro. Tem uma noite que elas estão fazendo meio que um teatrinho sexual ali, fazendo personagens e tal. E a Alice fala pra Dana que a ama. E a Dana fala, oh não, você não pode me amar. E aí ela fala, não, eu tô falando de verdade, não no personagem. Só que a Dana não corresponde. E depois disso, a Alice fica meio neurótica. E pra piorar, a Dana encontra a Lara, que é a ex-namorada dela, no The Planet, quando ela vai trabalhar lá como chefe de cozinha. E ali a coisa começa a desandar cada vez mais, porque a Alice entra numa de querer que a Dana venha morar com ela, a Dana não quer muito, se esquiva, ela fala por que não, porque com a Tônia você foi, e ela fala, eu não quero cometer os mesmos erros que eu cometi com a Tônia, e ela vai ficando cada vez mais encucada, e a Dana vai se aproximando cada vez mais da Lara, e o negócio não tá muito bom, até que você fica sabendo na terceira temporada que elas realmente terminaram. E aí entra aquele momento que a Alice fica numa merda sem fim. Ela começa a tomar remédio, ela começa a ficar neurótica, ela faz meio que um santuário pra Dana na casa dela. Tem uma imagem em papelão da Dana, ela janta com essa imagem de papelão, fica doidinha mesmo. Se expõe, chega a ser inconveniente em várias cenas. Tem uma cena que a Lara tá com a Dana comendo no The Planet, ela chega, coloca os brinquedos sexuais que ela tinha com a Dana na mesa, fala que não precisa mais disso, vai lá, fura o pneu do carro da Dana, persegue a Dana, no programa de rádio dela só fala da Dana. Eu achei que a série deu um picote. Era isso aqui
E quando a Dana sai do apartamento da Alice e termina tudo, você não sabe o que aconteceu nesse meio tempo, não existe uma justificativa. Eu acho que faltou aí um cuidado, principalmente pros fãs do casal, pros fãs da série, uma explicação por que aquele casal não deu certo. Uma relação de muito envolvimento, de muita sintonia e conexão pra, no instalar de dedos, acabar. A Helena ajuda muito a Alice nesse período, elas se aproximam muito, ficam muito amigas. Todo aquele grupo delas ajuda a Alice, porque até dentro dos ambientes que todo mundo se reunia, ficou meio complicado, porque tinha um atrito ali. E tem um desses encontros, sabe, eu não sei como é que chama esses encontros que fica uma pessoa de um lado, uma pessoa do outro, tem um tempo pra você conhecer a pessoa. Num desses encontros, ela conhece uma menina que se intitula meio que uma vampira lésbica. E é aí, nesse ponto de partida, que a Alice começa a se desprender dessa dependência que ela tinha pela Dana, até que ela descobre que a Dana, infelizmente, tá com câncer. E aí ela vai deixar tudo de lado, todo o sentimento. Ela já tava saindo daquela fossa, ela deixa tudo de lado e vai realmente cuidar da Dana quando a Dana expulsa a Lara da casa dela, fala que não quer que ela veja ela assim. E a Alice que assume esse papel de falar, ó, você não vai me tratar mal, até porque elas eram amigas antes. Você não vai me tratar mal porque eu vou colocar rédea nessa porra, então eu vou estar aqui do seu lado, não importa o que aconteça. E ela fica realmente devastada quando a Dana morre. Porque eu acredito que quando ela se aproximou da Dana, ela ainda tinha uma esperança da Dana sair dessa e de repente voltar pra ela. Eu sentia isso na personagem, mesmo que não tenha sido falado nada a respeito. E aí tem uma coisa que eu considero meio mórbida, na verdade eu considero muito mórbida, que a Lara retorna pra Los Angeles quando a Dana morre, e ali a Alice tá numa merda sem fim, e aí quando a Lara chega na casa da Dana, elas se abraçam e começam a ficar. E eu falei, o quê? Cara, as duas estão sofrendo e aí elas viram e aí elas resolvem transar ali. Foi muito mórbido, pô. A outra acabou de morrer e as duas começaram a ficar. Eles deveriam ter dado um tempo pra começar essa relação. E essa relação foi ali e acabou ali. Porque quando a Lara tentou conversar com a Alice sobre isso, a Alice se esquivou. Então por que fizeram com que elas ficassem juntas se isso não ia acrescentar em nada na história? Perdeu uma ótima oportunidade de manter um casal que realmente funcionava, até que ela, através da Papi, que é uma pegadora muito mais pegadora que a Shane, que ela descobre através do quadro dela, conhece a Tasha, que é uma militar muito patriota e com muitos valores. A Tasha, ela vem como um contraste muito grande da Alice, e ela não pode de forma alguma dizer que ela é gay. Enquanto isso, a Alice está numa ascensão muito grande de carreira, falando pro mundo inteiro que é lésbica. Então, assim, se eu tenho uma namorada que é totalmente discreta, não pode falar nada no trabalho dela, não podem nem suspeitar que ela é gay, em contrapartida, do outro lado, a menina é praticamente uma referência lésbica, fica muito complicado. Mesmo assim, elas conseguem passar por isso e a Tasha passa por um julgamento e acaba se assumindo lésbica e sendo expulsa do exército. Só que quando a Tasha fica desempregada, vem aquela disputa. E essa disputa é muito chata. A gente precisa prestar atenção nisso, de ver a pessoa com que a gente se relaciona, uma mão amiga e uma pessoa que vai puxar a gente pra cima. Nem todo mundo vai estar bem o tempo todo, e isso funciona para ambos os lados. Então, essa disputa é uma perda de tempo muito grande, porque a Tasha, como fica desempregada, ela não pode pagar a casa para dividir com a Alice, né? Só naquele momento. E a Alice dá uma forçada de barra e a Tasha briga com ela. E, gente, não tem problema nenhum quando você tá um pouco para baixo e o seu parceiro tá um pouco para cima. E vice-versa. Precisa haver sempre um equilíbrio. E a gente tem que conseguir puxar nosso parceiro para cima. A Tasha consegue arrumar um trabalho e vira policial e ela fica mais feliz. Outra questão do casal dar certo é muita essa felicidade individual. Nós temos que buscar a nossa própria felicidade individual para que a gente possa somar, transbordar, não completar. E no meio dessa coisa toda, a Alice conhece uma menina e fica meio balançada por essa menina. A primeira vez que eu vi ninguém trair ninguém. E eu falei, que bom! Que bom! E ela até conversou sobre isso com a Tasha. Elas realmente passaram por turbilhões de coisas
e chegaram a uma conclusão também que elas eram muito diferentes, não rolava ficar junto, só que elas queriam ficar junto. Então elas decidiram, porque no final das contas, a decisão de ficar junto ou não é nossa, independente se a pessoa tem hábitos ou costumes muito diferentes da gente. Tem um episódio que a Alice vai numa festa meio secreta, onde celebridades são convidadas e essa festa ninguém filma, ninguém pode falar dela. E aí ela vê um jogador famoso, ficando com outro cara. E ela meio que fotografa, sendo que não pode, fotografa e tal. Aí tem um dia que ela tá na casa dela, esse mesmo jogador tá dando uma entrevista e fala que abomina os gays e blá blá blá. E a Alice fica revoltada, porque ele é um gay dentro do armário. Ela pega essa foto e expõe na internet. E isso acaba praticamente com a família desse cara. Quando a Tasha fica sabendo disso, elas discutem feio. Porque a Tasha mesmo teve que se esconder por vários motivos. E assim, isso traz uma questão pra série que eu sei a hora e como eu vou me assumir e se eu devo me assumir. E ninguém tem o direito de julgar por causa disso e nem de atropelar a gente. A Alice, ela tá ali num programa de fofoca que expõe a vida das celebridades de Los Angeles. Quem é e quem não é, quem tá no armário, quem não tá e blá blá blá. E isso chama público. Só que depois do acontecimento de expor o jogador e da análise que a Tasha fez com ela a respeito disso, a Alice começa a ter uma outra visão da coisa e num dos episódios do programa dela, ela resolve ler uma carta de uma telespectadora que fala sobre o irmão dela, sobre ter sido exposto, sobre como isso resultou na morte do irmão. E para tentar comover de alguma forma as pessoas e verem o outro lado. E ela acaba sendo demitida por causa disso. E aí, chega um momento que ela resolve se aventurar em roteiros cinematográficos e escreve uma história e a Tina sugere que ela mostre pra Jenny, já que a Jenny já trabalha no mercado. Quando a Jenny lê a história, ela esculacha a Alice. Fala que não tá bom, que ninguém vai se interessar, que falta liga, isso e aquilo. E aí, a Jenny pega a história da Alice e vende, como se fosse dela. Ela rouba a história da Alice. Tem um centro comunitário para as lésbicas que ajudam as lésbicas. Elas acabam conhecendo a Jimmy, que fica muito próxima da Tasha e da Alice como um casal. Chega a parecer até um trisal. Até que um dia a Alice começa a perceber que a Jimmy tem interesses maiores do que a amizade com a Tasha. E que elas têm muita coisa em comum. Ela senta com a Jimmy e com a Tasha e expõe tudo que ela tá vendo, tudo que tá acontecendo. Ela questiona a Jimmy acaba confessando que realmente ela tá afim da Tasha, que ela tem sentimentos pela Tasha maiores do que amizade, e ela vira pra Tasha e pede pra que a Tasha se decida se quer ficar com ela ou com a Jimmy. Tasha, se você quiser ficar comigo, você me liga e você vem atrás de mim. Só que a Alice fica esperando a ligação o dia todo, numa merda. Vou dizer, Alice intensidade, Alice intensidade. E se arruma pra ir pra festa de despedida da Beth e da Tina. O resto, meus amores, no final dessa maratona de personagens dos desfechos, a gente vai saber como o DL hoje terminou. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem ligados, porque semana que vem vai ter o desfecho do nosso Bendito é o Fruto, a top pegadora Shane. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixa seu like que ajuda bastante, compartilha com a galera. Vai lá assistir DL hoje, o link tá aqui na descrição. Apesar de eu estar dando spoiler e tá contando a trajetória dela, vale muito a pena assistir essa série. No final da tela vão aparecer outros vídeos, corre lá. E o resto vocês já sabem. Aperte o play e bora maratonar. Tchau!